Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade, né, à nossa disciplina de anestesiologia de pequenos animais. Na semana passada nós demos a parte introdutória da disciplina, né, da disciplina de anestesiologia, como era no passado e como que essa disciplina está, ou melhor, e como este ramo, essa especialidade, né, agora da medicina veterinária, como que ela está atualmente, tá? E agora vamos entrar nos temas propostos, né? Exatamente aquilo que está passado e aquilo que foi passado na ementa para vocês, tá? Então, hoje o assunto é esse daqui, que nós chamamos de medicação pré-anestésica, ok? A medicação pré-anestésica, como vocês mesmos já estão vendo o nome, né? É aquela medicação que é feita antes do momento da anestesia, né? Nós já vimos que, por definição, vocês já sabem o que é anestesia, né? Por definição, anestesia é quando ocorre uma perda total da consciência do animal, né? E isso pode levar e pode causar um certo grau de analgesia também, tá? Mas nem todos os anestésicos ou nem toda anestesia vai causar um grau de analgesia satisfatória, tá? Então, por isso que nós lançaremos mão das medicações pré-anestésicas, tá? Então, são aquelas medicações feitas antes da anestesia. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Então, aqui, né, a definição que nós já falamos no slide passado é o momento antes da anestesia. Ah, mas quanto tempo antes da anestesia? O tempo que foi necessário para esses fármacos, chamados de fármacos pré-anestésicos, começarem a agir, ok? De repente, nós aplicamos um fármaco pré-anestésico na veia do animal. Então, ele já terá efeito imediato. Como vocês viram lá na farmacologia, quando se aplica o fármaco na veia, não ocorre absorção, né? Ele já está diretamente no leito vascular. Agora, se o fármaco ele é aplicado subcutâneo, consequentemente, eu tenho um certo tempo aí para ele fazer efeito, né? Em torno de 10, 15 minutos. Quando aplicado de forma intramuscular, ele é um pouquinho mais rápido também, mas ele precisa ser absorvido. Tá? Então, aqui, o tempo dessa medicação pré-anestésica, né, o tempo que ela é feita antes da anestesia, depende do fármaco que eu estou trabalhando. Tá? Então, por definição, é aquele momento antes da anestesia, né? É a preparação para o sono artificial. Então, nessa medicação pré-anestésica, nós vamos e poderemos utilizar nossos fármacos sedativos, nossos fármacos tranquilizantes, né? Então, vocês já lembram e já sabem o que é uma sedação, tá? Então, tá aqui, ó. Promove a sedação, evita reações adversas dos anestésicos, né? Então, imagine que o nosso anestésico, ele possa causar bradicardia, tá? Então, na medicação pré-anestésica, o que eu posso fazer? Utilizar um fármaco que evita, né, ou que reverte essa bradicardia, tá? Então, para a gente entender isso, nós precisamos relembrar a farmacologia, tá? Logicamente, aqui nós iremos trabalhar com alguns fármacos que não foi falado e não foi abordado com vocês ainda, tá? E também, por definição, olha só, qual que é a finalidade? Supressão da irritabilidade, né? E supressão da agressividade. Então, olha só, esse animalzinho aqui, extremamente dócil, né? Um pincher, logicamente, tá? Pense nesse animal extremamente acuado, medroso e com dor, não é isso? Você não vai conseguir pegar uma veia, fazer a canulação de uma forma imediata, né? Até porque a irritabilidade dele vai complicar todo esse procedimento. Então, você aplica um fármaco intramuscular nele, como por exemplo, um sedativo, ele fica mais calmo, ele fica menos agressivo e menos irascível, né? E aí você sim consegue trabalhar tranquilamente com esse animal, canulando uma veia, aplicando outros fármacos e fazendo uma anestesia tranquila, tá? Então essa é a definição e logicamente já falamos também um pouquinho sobre a finalidade, né, dessas medicações pré-anestésicas. Então tá aqui, agora sim, no slide passado nós falamos o que é
E já começamos a falar um pouquinho também sobre a função, né? Sobre a finalidade desses fármacos pré-anestésicos ou da medicação pré-anestésica, né? Agora vamos falar especificamente sobre as suas finalidades, né? Então tá aqui, ó, possibilita a utilização de anestésicos inalatórios. Nós ainda não tivemos a aula sobre anestesia inalatória, mas nós já vimos na aula da semana passada que para se fazer uma anestesia inalatória, ou melhor, a anestesia inalatória é aquele anestésico que é administrado diretamente nos pulmões, não é isso? Através de uma sonda que passa pela boca, que passa pela traqueia e vai até os pulmões. Só que para eu fazer isso, meu paciente já tem que estar anestesiado, não é isso? Então, a finalidade da medicação pré-anestésica, ó, é possibilitar também a essa intubação e aí possibilitar a utilização desse anestésico inalatório. Vamos ver que a laringe possui o reflexo protetor que é da deglutição, não é isso? Então, quando o paciente ainda apresenta esses reflexos protetores, logicamente nunca que nós vamos conseguir entubá-lo, tá? Finalidade da medicação pré-anestésica: auxiliar nesse processo chamado de anestesia local, tá? Nós também ainda não tivemos o que é uma anestesia local, mas o próprio nome já está falando, né? É aquele anestésico aplicado numa determinada região, num determinado local, né? Exemplo, quando você vai ao dentista, vai precisar extrair um dente, o que o dentista faz naquele momento é uma anestesia local. Você fica acordado, porém aquela região está dessensibilizada, não é isso? Então quer dizer que a medicação pré-anestésica, através da utilização de tranquilizantes, através da utilização de sedativos, o que ela pode fazer? Deixar o animal mais calmo, deixar o animal mais tranquilo, né? Ou seja, naquele estado chamado de sedação. E aí você faz uma anestesia local, numa determinada região, e aí você pode, por exemplo, fazer uma sutura pequena de pele, pode, por exemplo, fazer a limpeza de uma ferida, pode fazer um exame um pouquinho mais invasivo, como uma citologia de algum nódulo, de alguma neoplasia, né? Então, com a medicação pré-anestésica vai auxiliar nisso também, tá? Ela também tem como finalidade reduzir dor e desconforto. Ah, mas espera aí, meu animal vai estar anestesiado. Se ele está anestesiado, ele não tem consciência, não é isso? Ah, ele tem o grau, tem a depressão do sistema nervoso, perfeito. Só que, por exemplo, os anestésicos gerais, anestésicos inalatórios ou anestésicos injetáveis, nem sempre são suficientes para reduzir a dor e o desconforto que o animal esteja sentindo, tá? Então, aí a medicação pré-anestésica auxilia, né? Eu vou utilizar fármacos que me ajudam a combater o processo da dor, como por exemplo a morfina, tá? Esses fármacos pré-anestésicos também servem para diminuir, por exemplo, a salivação, né? Que a gente chama de cialorreia. E para isso a gente vai ter que começar a raciocinar lá da fisiologia também, tá, pessoal? Olha só, estimulação de glândulas salivares, né? Será que é o sistema simpático? Será que é o sistema parasimpático que faz isso? Né? A gente vai ter que começar a ter esse raciocínio, porque se eu for diminuir a cialorreia ou se eu quero diminuir essa secreção, provavelmente eu terei que utilizar um fármaco que age a nível de sistema nervoso autônomo, tá? Que é o que a gente vai ver. E também, como eu já falei para vocês lá no slide passado, evita, né, que ocorra uma taquicardia ou até uma bradicardia, né, dependendo do tipo de anestésico que a gente está usando. Tá? Então, aqui algumas das finalidades desses anestésicos inalatórios. Desculpa, desses fármacos pré-anestésicos. Outras finalidades, né, continuando e complementando o que nós estávamos falando no slide passado, aqui, ó, redução do metabolismo basal. Simples a gente pensar. Lembra do pincherzinho extremamente agressivo que nós mostramos lá na imagem passada? Ou seja, nosso metabolismo está extremamente alto. Com a utilização da medicação pré-anestésica, o animal fica mais tranquilo,
logicamente, o metabolismo celular também diminui. Tá? Então, metabolismo celular, metabolismo basal diminui. E isso é nítido, por exemplo, um animal extremamente agitado, agressivo, a temperatura dele fica mais alta, né? Ele apresenta uma hipertermia. Quando a gente utiliza medicações pré-anestésicas e ele fica sedado ou tranquilizado, a temperatura corpórea dele tende a diminuir, tá? Os fármacos pré-anestésicos, eles potencializam também os nossos anestésicos. Aqui está um exemplo, né? Medicação pré-anestésica mais fármacos barbitúricos, que também vamos ver quem são eles, tá? Não se preocupem. Bom, qual que é a importância de se potencializar um anestésico? A farmacologia falou isso com vocês, quando vocês a tiveram. Ou seja, o que significa um fármaco ser mais potente? Tá? Significa que a dose desse fármaco é menor, concorda? Então vamos pensar assim: eu tenho um fármaco X e um fármaco Y, tá? Esse fármaco X, eu preciso, sei lá, de 1 miligrama para causar sedação. Esse fármaco Y aqui, eu preciso, por exemplo, vamos colocar aqui, ó, de 10 miligramas para causar o mesmo efeito, para causar sedação. Não é isso? Então, quer dizer que esse fármaco Y é menos potente que o fármaco X, concorda? Porque eu precisei de uma dose 10 vezes maior. Então, para esse fármaco Y fazer o efeito, eu preciso aumentar a dose em 10 vezes. Não é isso? Então, quer dizer que quando eu potencializo os meus anestésicos, eu diminuo a dose que eu vou utilizar. Todos lembram que a diferença entre um fármaco, um remédio, né, e um veneno ou um tóxico, nada mais é do que a dose. Então, potencializando os anestésicos, consequentemente, eu tenho uma segurança maior. E como a gente já conversou aqui no metabolismo basal, a temperatura, né? Diminui a temperatura corpórea, menor consumo energético, maior maximização da utilização dos anestésicos, tá? Então, as finalidades da medicação pré-anestésica. E agora, vamos ver quem são esses fármacos, né, que nós vamos utilizar como medicações pré-anestésicas. Então, aqui nós vamos ver os grupos farmacológicos e dentro desses grupos farmacológicos, quem são os representantes que nós vamos utilizar, ou seja, quem são os fármacos que nós vamos utilizar para promover isso que nós chamamos de medicação pré-anestésica, tá? Então, aqui nos grupos farmacológicos, ó, os anticolinérgicos. Para isso, vocês precisam relembrar fisiologia e precisam relembrar também a farmacologia, tá? Então, olha só, se um fármaco, a gente vai ver isso certinho, mas já vamos adiantar, né? Se um fármaco é anticolinérgico, ou seja, ele é contra uma substância secretada, um neurotransmissor secretado e liberado pelo sistema nervoso autônomo parasimpático, né? Que é a nossa velha e conhecida acetilcolina. Então, aqui o fármaco anticolinérgico, ele vai agir contrário ao sistema parasimpático. Vamos colocar só um exemplo prático que a gente vai falar daqui a pouquinho. Lá no sistema cardiovascular, meu coração, ele aumenta a frequência cardíaca ou diminui a frequência cardíaca, né? Então, quer dizer que o sistema simpático, através da liberação de noradrenalina, aumenta a frequência cardíaca. E o sistema parasimpático, através da acetilcolina, ele diminui a frequência cardíaca, não é isso? Então, agora, se eu estou utilizando um fármaco que é contra o sistema parasimpático, é só a gente pensar. Sistema parasimpático faz o que no coração? Diminui frequência cardíaca, certo? Se a minha frequência começar a ficar muito baixa, é um estado que a gente chama de bradicardia. E isso não pode acontecer. Então, ok, vamos utilizar um fármaco que tira o sistema parasimpático da jogada, consequentemente, a minha frequência cardíaca começa a aumentar.
ok? Quais são outros grupos farmacológicos? Os tranquilizantes, os ansiolíticos, os hipnoanalgésicos, o que eles vão causar? A analgesia, né? E uma hipnose, tá? E os hipnóticos apenas, tá? Então, são todas essas classes farmacológicas que nós vamos trabalhar. Começando pelos nossos anticolinérgicos, tá? Então, olha só, eles têm ações parasimpatolíticas. Quando eu falo em líticas, ou quando eu falo em lise, eu estou falando em quebra, né? Ou seja, eles têm ações contrárias ao sistema parasimpático, tá? Ou seja, eles funcionam como antagonistas, tá? E vocês lembram o que é um fármaco agonista e o que é um fármaco antagonista, tá? Então, quer dizer que esses anticolinérgicos, ou seja, esses parasimpatolíticos, funcionam como antagonistas, certo? Então, a nossa acetilcolina, ela vai agir se ligando num receptor específico, não é isso? Que são os receptores muscarínicos. Então, esses fármacos anticolinérgicos nada mais é do que antagonistas muscarínicos. Eles vão lá e bloqueia o sistema parasimpático, ou seja, bloqueia o receptor da acetilcolina, tá? Logicamente, olha só o que está escrito aqui, bloqueia a produção das secreções. Então, as nossas glândulas salivares, as secreções do trato respiratório, ela é feita pelo sistema parasimpático. Se eu tiro o sistema parasimpático da jogada, consequentemente, diminui a produção dessas secreções. O primeiro fármaco que nós vamos falar, né, que é um anticolinérgico, é a atropina. Provavelmente vocês já ouviram falar neste fármaco. Quem faz estágio em clínica de pequenos animais, esse fármaco é amplamente utilizado, tá? Ele é originado de uma planta, né? Então, ele é originado dessa planta, sofre metabolização hepática, sofre excreção renal, e qual que é o efeito dela, né? Bloqueio dessa substância, né? Aquela substância secretada pelo sistema parasimpático. Então, bloqueio da acetilcolina lá naquele neurônio pós-ganglionar, tá? Então, no neurônio pós-ganglionar das fibras colinérgicas do sistema nervoso autônomo. Tudo isso não é novidade para vocês, porque vocês já viram, mas é simplesmente assim, ó. Eu tenho um neurônio, chamado de neurônio pré-ganglionar, a nossa sinapse, tá? E o neurônio chamado de neurônio pós-ganglionar, tá? Então, a substância que é liberada aqui, ó, é a nossa acetilcolina. Ela se liga no seu receptor e, por exemplo, aumenta a secreção respiratória, aumenta a secreção digestória, aumenta a secreção de glândula salivar também, por exemplo, tá? Agora, se eu estou utilizando a atropina que vem e bloqueia os receptores, né, que são os receptores muscarínicos, essa acetilcolina não vai fazer mais efeito nenhum. Logicamente, isso é no sistema nervoso autônomo parasimpático, tá? Então, aqui eu posso ter um monte de acetilcolina sendo liberada, só que os meus receptores, que são os receptores muscarínicos, estão bloqueados. Bloqueados por quem? Bloqueados pela atropina. Consequentemente, a acetilcolina não vai mais fazer efeito, tá? Então, ela funciona como esse antagonista, né? Ela funciona como um antagonismo nesses receptores muscarínicos. Então, olha só, como a gente já falou, reduz a secreção no trato respiratório. Então, a secreção da mucosa no trato respiratório ela é diminuída porque quem faz a secreção ou quem aumenta essa secreção é o sistema parasimpático. Como agora eu estou bloqueando a ação do sistema parasimpático, o resultado final é a não produção dessas secreções, não é isso? Além disso, vamos lá nos nossos brônquios, tá? Eles podem dilatar ou eles podem estreitar, né? Ou seja, ou eu tenho
determinado momento, broncodilatação ou broncoconstrição. Vamos pensar da seguinte maneira, só tenho dois sistemas nervosos autônomos, né? Simpático e o parasimpático, certo? Sistema simpático é aquele de luta e fuga, certo? Ou seja, quando você está numa situação extremamente perigosa, quem está mais ativo é o sistema simpático, tá? E quando você está pós-almoço de domingo em casa, deitado, assistindo filme, quem está mais ativo é o sistema parasimpático, certo? Agora vamos pensar em qual dessas duas situações eu preciso de uma maior quantidade de oxigênio. Logicamente, naquela situação de luta e fuga. Então quer dizer que o meu sistema nervoso autônomo simpático, que é o de luta e fuga, o que ele vai fazer? Causar broncodilatação. E o sistema nervoso autônomo parasimpático, que é aquele do domingão pós-almoço, né? O que ele vai fazer com meus brônquios? Vai causar uma broncoconstrição, certo? Bom, se o sistema parasimpático causa broncoconstrição, então pense que o bronco tinha esse diâmetro e agora, decorrente da broncoconstrição, eu tenho esse diâmetro. Se eu usar um fármaco que bloqueia a ação do sistema parasimpático, o que eu estou promovendo é uma broncodilatação. Por isso que está escrito aqui, ó, ação broncodilatadora. Além disso, o sistema oftálmico, né? Olha só, ele promove midríase. Quem já fez exame oftálmico e o médico instilou atropina no olho, sabe que ocorre midríase, ou seja, dilatação dessa pupila, não é isso? E é horrível você andar em claridade com o olho dilatado, tá? A atropina também diminui movimentos peristálticos e, logicamente, né? Como falei, secreção do trato respiratório, também secreção no trato digestório. Então, ele diminui a secreção gastroentérica, tá? Inibe o estímulo do nervo vago, né? Ou seja, do sistema parasimpático, no sistema circulatório. Então, pessoal, tudo isso que nós conversamos da ação da atropina, certo? Então, novamente, todas essas ações que a gente falou, fica simples de vocês pensarem se vocês raciocinarem da seguinte maneira. Vocês vão fazer a seguinte pergunta. Qual é a ação do sistema parasimpático no trato respiratório? Ah, eu sei que no trato respiratório o sistema parasimpático ele vai causar broncoconstrição. Beleza, sabendo isso, agora a atropina, o que ela faz? Ela evita a ação do sistema parasimpático. Então, consequentemente, eu estou favorecendo uma broncodilatação, certo? Lá no trato digestório, o que o sistema parasimpático vai fazer? Bom, se o sistema parasimpático é aquele sistema responsável por captar energia, captar os nutrientes do que eu comi, então o sistema parasimpático aumenta peristaltismo, aumenta a secreção gastrointestinal para promover o quê? Digestão e absorção. Essa é a função do sistema parasimpático. Então, se eu usar um fármaco que é contra o sistema parasimpático, o resultado é o contrário, né? Diminui movimentos peristálticos, diminui secreção, diminui digestão e absorção, consequentemente, tá? Esse fármaco, né, ele pode ser aplicado tanto intramuscular, quanto subcutâneo, quanto endovenoso, né, ou intravenoso. A dose está aqui, vai de 0,02 até 0,04 mg por quilo, e eu tenho apresentações comerciais em ampolinhas de 0,25 e de 0,5 mg por ml, certo? Então, é essa apresentação comercial que nós temos disponíveis, certo? O que muda se eu utilizar uma ampola que tem uma concentração maior? Logicamente, a dose, o volume final, né, vai ser menor. Se eu utilizar uma ampola que tem uma miligramagem menor, o volume final ele vai aumentar, simplesmente assim,
A escopolamina, né, que também é um antimuscarínico, ou seja, um anticolinérgico ou parasimpatolítico, tá? Ah, o que eu não falei lá no outro slide é isso aqui, ó. Dose letal. O que é dose letal? Aquela dose que mata metade da população que eu estou estudando, não é isso? Então, a dose letal da escopolamina em ratos é 3,8 gramas, tá? A dose letal da atropina em torno de 600 miligramas, mais ou menos, tá? Isso em ratos, tá? Só para a gente entender, para a gente ver um pouquinho a segurança desse fármaco, tá? Lembrando que, olha só, a dose 0,01 a 0,02 miligramas, tá? E a dose letal 3,8 gramas. Então, o índice terapêutico dessa droga ela é bem grande, tá? O que torna a droga segura. Efeitos, é o mesmo efeitos da atropina, ó, midríase e diminui secreções de trato respiratório, secreções de trato digestório, tá? Temos algumas particularidades, né? Tem o bloqueio vagal também, igual à atropina, só que em menor quantidade, tá? Essa escopolamina tem maior ação nas glândulas salivares, tá? Nas glândulas presentes no trato respiratório, naqueles animais que possuem glândulas sudoríparas. A atropina também faz isso, tá? Só que menor, quando comparado com a escopolamina, o efeito é um pouquinho menor. Ela vai causar um pouco mais de sonolência, né, pela depressão do sistema nervoso central, e por causa disso eu vou evitar a utilização em animais idosos, tá? Essa é a nossa escopolamina, é igual à atropina praticamente. E agora nós vamos falar da classe farmacológica, né, que são os nossos fenotiazínicos, tá? Que são nossos tranquilizantes. Então, eles vão causar sedação, eles vão causar tranquilização. Logicamente, para isso acontecer, eu preciso causar depressão de sistema nervoso. Logicamente, não é uma depressão total, né? Porque nós estamos promovendo apenas sedação. E eles também causam discreta analgesia. Não quer dizer que eles apenas são suficientes como analgésicos, tá? Nós vamos utilizar outros fármacos para promover essa analgesia, tá? Então, somente eles não são suficientes para, por exemplo, fazer algum procedimento cirúrgico, né? Utilizarmos o anestésico geral e já realizarmos a cirurgia. Não, é preciso eu utilizar outros fármacos que vão também causar analgesia. Vamos ver quem são esses fenotiazínicos. Primeiro grupo ou melhor, primeiro fármaco, né, desses fenotiazínicos que nós vamos falar, a clorpromazina, tá? Aqui, ó. Diminuição, ela diminui o metabolismo basal, né, um sedativo, como a gente já falou, tá? Ela previne vômitos, não quer dizer que ela funciona como antiemético, não, mas ela previne os vômitos. Por ser sedativo, por ser tranquilizante, reduz também temperatura corpórea, tá? E reduz tônus vasomotor. O que seria isso? Meu vaso sanguíneo, minhas artérias, vocês lembram que essas artérias têm uma grande quantidade de musculatura lisa, não é isso? E a ação da adrenalina, da noradrenalina sobre essa musculatura lisa vai causar o quê? Vasoconstrição, aumentando pressão arterial, promovendo isso que nós chamamos de tônus vasomotor, tá? Como a clorpromazina reduz esse tônus vasomotor, então eu deixo, abre aspas, as minhas artérias mais relaxadas, né? A musculatura lisa ela fica mais relaxada. Resultado final é uma vasodilatação. Então, se ocorre vasodilatação generalizada, consequentemente, o que acontece com a minha pressão arterial? Diminui, ou seja, causando hipotensão, tá? Logicamente que nem todos os casos isso é muito proeminente, tá? Mas a pressão arterial, ela tende a diminuir porque meu paciente apresenta essa hipotensão, certo? Bom, clorpromazina também reduz contratilidade do miocárdio, né? Mas aumenta fluxo coronário. Nossa, como assim? Lembra que o coração, ele é irrigado por essas coronárias, não é isso? Ele é irrigado pelas coronárias.
Aqui a clorpromazina, ela diminui um pouco da contratilidade cardíaca, beleza. Só que por ela causar essa vasodilatação, isso até que aumenta o fluxo coronariano, tá? Logicamente não é esse efeito que a gente deseja, né? Não é isso que a gente busca nesse fármaco, tá? Mas isso vai acontecer. E também, por ele causar uma sedação, né? Uma tranquilização, diminui frequência respiratória também, tá? A dose da clorpromazina, né? Tá aqui, ó, a apresentação comercial. Desculpa, a dose, né, que a gente está falando, a dose da clorpromazina está aqui, ó, de 1 a 2 miligramas por quilo intramuscular ou intravenoso, tá? Ela eu não posso aplicar no subcutâneo. Não é que eu não posso aplicá-la no subcutâneo, tá? Ela pode causar uma irritação subcutânea e causar uma necrose no local futuramente, tá? Então, a gente só aplica ela de forma endovenosa, de forma intramuscular. A apresentação comercial está aqui, ó. Ampolinhas de 25 miligramas em 5 ml. Significa que se eu pegar 25 e dividir por 5, eu terei 5 miligramas por ml, tá? E a clorpromazina potencializa, né, esse grupo farmacológico de miorrelaxantes despolarizantes, tá? E isso a farmacologia deve ter abordado com vocês lá na hora que ela falou de bloqueio neuromuscular, tá? Se não abordou, a gente pode falar um pouquinho sobre isso lá nas nossas últimas aulas, tá? Então, aqui eu sei que para potencializar esses bloqueadores neuromusculares, eu posso utilizar a clorpromazina, que a dose do bloqueador vai ser reduzida. Um outro fármaco fenotiazínico, né? Então, nós estamos falando de fármacos sedativos e fármacos tranquilizantes, tá? E que tem um pouco de ação analgésica, tá? Falamos da clorpromazina, ok? E agora nós estamos falando da levomepromazina, que também é um fenotiazínico, ok? O grupo é fenotiazínicos, o fármaco agora levomepromazina, tá? Bom, mesma coisa, ele é um parasimpatolítico, certo? Lise da ação do sistema parasimpático. Tem menor ação quando comparada ao outro fármaco deste mesmo grupo, que é a nossa clorpromazina, tá? Também vai ter ação ou vai causar hipotensão, né? Porque diminui aquele tônus vasomotor. Aqui a levomepromazina, ela já tem um pouco de ação antihistamínica. Qual que é o legal disso daqui, tá? O que a histamina ela vai fazer no meu corpo? Bom, eu lembro lá da farmacologia também, né? Que a histamina é responsável ou ela é liberada quando eu tenho situações de anafilaxia, né? E o que essa histamina ela vai causar? Vasodilatação, aumento de permeabilidade vascular, não é isso? Se ela causa vasodilatação, peraí, meu vaso sanguíneo tinha esse diâmetro. E agora o meu vaso sanguíneo tem esse diâmetro. Lógico, não tão escancarado assim, né? Significa que eu estou promovendo o quê? Uma hipotensão. Não é isso? Se eu causar vasodilatação, eu levo meu animal à hipotensão. Lógico, tudo isso porque eu tenho liberação de histamina, tá? Essa levomepromazina, ela já tem ação antihistamínica, ou seja, se eu não tenho liberação ou se eu bloqueio a ação da histamina, consequentemente eu estou evitando o quê? A hipotensão, tá? Então aqui ela evita um pouco a hipotensão causada pela liberação da histamina, tá? Mas ela por si só vai causar um pouco de hipotensão, tá? Não confundam isso. Bom, ela também controla a êmesis em cães, não quer dizer que ela funcione como antiemético, não, mas ela controla um pouco a êmesis também, tá? Dose de 1 a 2 miligramas por quilo, só para a gente entender a dose letal endovenoso em camundongos, né, em animais de experimento, de laboratórios, em torno de 70 miligramas por quilo, né?
Então, aqui eu teria que aumentar a dose, ou errar a dose, né, em 70 vezes, o que já se torna um pouco mais difícil, né? Então, quer dizer que aquele índice terapêutico é extremamente alto, o que é bom para a gente, né? Se o índice terapêutico é alto, significa que meu fármaco ele é seguro, né? A apresentação comercial é a mesma coisa do que o último fármaco, né? Ampolinhas com 25 miligramas em 5 ml. Então, olha só, se eu tenho 25 miligramas em 5 ml, para saber em quantos miligramas eu tenho em ml, é uma regrinha de 3, né? Em 1 ml, quantos miligramas eu tenho? É só fazer a regrinha de 3, você vai chegar que temos 5 miligramas por ml em cada ampolinha de levomepromazina. Então, nós vimos a clorpromazina, nós vimos a levomepromazina e agora nós vamos ver a acepromazina, tá? Uma dica, pessoal. Eu sei que vai ser nomes diferentes, nomes que vocês ainda não tiveram contato, ou pelo menos a maioria de vocês não tiveram contato com esses nomes ainda. Então, eu aconselho no momento que vocês forem estudar, escrevessem clorpromazina e escrevessem tudo sobre o livro, não somente o que eu estou falando aqui, tá? Mas pega a literatura, trabalhe em cima da literatura, trabalhe em cima de artigos para ver o que eles falam sobre esses fármacos, tá? Então faz isso sobre a levomepromazina, clorpromazina e agora nós vamos chegar na nossa acepromazina. Tá? A acepromazina, que está a dose 0,1 a 0,2 mg por quilo, pode ser usada endovenoso, intramuscular e subcutânea também, tá? A dose letal em ratos, 70 mg, tá? Então, notem que aqui o índice terapêutico é até um pouco maior ou bem maior do que a última droga, tá? Dose letal 50, só para ver se vocês lembram disso lá da farmacologia, né? Então, vamos pensar assim, eu tenho uma população de animais que eu vou estudar este fármaco. Vamos pensar que 50 miligramas por quilo dessa droga matou 40% dos meus animais, tá? Aí, não satisfeito, eu vou e aumento essa dose. Chego lá numa dose de 70. 70 miligramas matou metade dos animaizinhos que eu estou estudando. Pronto, isso é a dose letal 50, tá? Bom, a acepromazina, nós temos a apresentação comercial, olha só, numa porcentagem pequena, de 0,2%, ou numa porcentagem maior, que é 2%, tá? Isso é usado para grandes animais, no caso, tá? Aí, a anestesiologia de grandes animais vai falar isso com vocês. E temos também esse fármaco em forma de gotas, ó. Esse fármaco, ele é legal ser utilizado em forma de gotas quando vocês, ou quando o proprietário vai viajar com o animal, e o animal fica muito agitado dentro do carro, ou dentro da caixinha de transporte, você vai viajar de ônibus, de avião, enfim, é um fármaco que pode ser utilizado via oral, tá? Você coloca as gotinhas lá na boca do animal, ele engole, e aí ele fica mais tranquilo, mais calminho, tá? Um efeito importante que este fármaco vai causar é hipotensão, tá? Então, ele vai causar uma vasodilatação, levando até uma hipotensão. E, imediatamente pós-administração, pode causar excitação. Um grande lance também deste fármaco, esse daqui é o nome comercial, tá? Então, a Acepran nada mais é do que a acepromazina. É que você pode prescrever, por exemplo, para aqueles animais que convulsionam quando tem muito barulho. Como, por exemplo, final de ano, onde tem queima de fogos e o animal fica tão nervoso, tão estressado, que ele convulsiona por causa disso, tá? Então, você pode prescrever este fármaco e uns 20, 30 minutos, né, como agora ele vai ser utilizado via oral, então, uns 30 minutos antes deste evento ensurdecedor, né, deste evento extremamente deletério e ruim para o animal, você pode fazer o proprietário dar este fármaco para ele, tá? Então, de uma maneira geral, o efeito das fenotiazinas
levomepromazina, clorpromazina, acepromazina, né? Que são os nossos fármacos tranquilizantes, como eu já falei para vocês lá no slide passado, é isso daqui, ó, dismetria, deambulação. O que seria uma dismetria? É um animal, por exemplo, você anda e você não fica calculando que distância você tem que colocar o pé direito. A hora que você vai andar, colocar o pé esquerdo a que distância, você não fica calculando isso, né? É uma coisa natural. Uma dismetria significa que você coloca o pé direito e ou coloca o pé esquerdo muito lá na frente ou muito pertinho do direito, isso é uma dismetria, né? Você não tem mais essa análise métrica, digamos assim, do seu caminhar. E isso acontece com os animais porque agora eles estão tranquilizados, né? O animal pode e vai apresentar deambulação. O que é essa deambulação? Andar de bêbado. Pronto, isso é uma deambulação, tá? Sonolência, porque nós usamos um tranquilizante. Causa indiferença ao meio ambiente, né? Diferença ao ambiente que ele está inserido. Então, você chama o animal, bate palma, faz movimentos para atrair a atenção do animal, ele olha para você, vira a cabeça e deita novamente, tá? Ele está tranquilizado. E, logicamente, a utilização desses fármacos fenotiazínicos permite a manipulação não cruenta. O que seria isso, tá? Manipulações que não são dolorosas para os animais, como, por exemplo, limpeza de ferida, lógico, desde que não seja uma ferida extensa, né? Limpeza de ferida, feitura, né, de curativos, permite, por exemplo, que você possa fazer um ultrassom, um raio-x naquele animal que é extremamente agitado, né, e ele vai ficar um pouquinho mais calmo. Então, permite isso daqui, manipulações não cruentas. E como nós estamos falando de medicação pré-anestésica, essa sonolência é legal a gente ter. Por quê? Imagina um animal extremamente agitado. Você vai e aplica um desses fármacos tranquilizantes, ele fica mais calminho, fica mais sonolento. Pronto, agora você pode canular uma veia dele e administrar um fármaco anestésico geral até ele dormir e aí você faz o que for necessário, tá? Lembrando que a utilização desses tranquilizantes, tá, mantém o animal ainda continua com reflexos de defesa, porém esses reflexos reduzidos, tá? E mantém também reflexos protetores, tá? Então, quando eu falo reflexo de defesa e reflexo protetor, notem que isso é reflexo, tá? Ou seja, se você, com o seu dedo, encostar o seu dedo na córnea do animal, ele vai piscar. Se você pegar, vamos pensar numa coisa bem mais cruenta, né? Se eu pegar um bisturi e cortar a pele dele, lógico, fizer um piquezinho na pele, ele vai sentir essa dor e no momento ali ele vai reclamar, né? Gritar, morder e assim por diante, tá? Logicamente, é um animal que está com funções laringianas presentes, né? Então a epiglote funciona perfeitamente. Tá? Então, isso que a gente fala de reflexo de defesa e protetor, tá? De defesa reduzido, só que os reflexos protetores, né? Como, por exemplo, morder, isso ele vai ter presente, né? Quando eu falo presente, logicamente reduzido também. Quando eu no exemplo que eu dei, você pegar uma tesoura e cortar a pele dele, aí ele vai sentir tudo e aí ele vai responder a este estímulo doloroso, tá? Então, pessoal, hoje o objetivo da aula é falarmos apenas sobre essa parte introdutória da medicação pré-anestésica e falarmos desse primeiro grupo farmacológico, que são as fenotiazinas, tá? Que nada mais é do que os nossos tranquilizantes. A partir da nossa próxima aula, nós já iremos trabalhar em cima dos benzodiazepínicos e os outros grupos farmacológicos presentes, né, na medicação pré-anestésica. Tá? Eu gosto de falar tranquilamente, de uma maneira mais pausada, porque é muito nome diferente, é muito mecanismo de ação diferente, e eu sei que se eu falar todos os fármacos pré-anestésicos, terminarmos essa aula hoje, vocês não irão aproveitá-la muito bem, tá? Então eu prefiro falar assim, tranquilo, pausadamente,
que para vocês estudarem, ó, só tem o grupo das fenotiazinas e o grupo dos anticolinérgicos, certo? Aí para a próxima aula nós continuaremos com os nossos fármacos pré-anestésicos, tá? Falaremos sobre os benzodiazepínicos, ok? Então, caso vocês já queiram começar a estudar, falaremos sobre os nossos benzodiazepínicos, ok? Então, é isso, pessoal. Por hoje a nossa aula é isso. Espero que tenham gostado. Aproveitem. Assistam a aula quantas vezes for necessário para fixar bem este conteúdo, certo? Nos vemos na nossa próxima aula, pessoal. Grande abraço.